Imagine ser um soldado em uma unidade de defesa antiaérea, longe da linha de frente. O sol brilha e os últimos dias foram tranquilos, como de costume. Exceto por alguns alvos inimigos, quase não aconteceu nada na sua área, mas o dia de hoje vai ser um pouco diferente. Ele será marcado por um acontecimento que vai sobrecarregar um pouco a defesa antiaérea clássica, porque em poucos minutos, vários alvos serão detectados pelo radar. Primeiro um, depois 2, depois 10, 20, 40 e de repente várias centenas. Em poucos minutos, o visor é inundado por inúmeros contatos que, quase ao mesmo tempo, voam coordenados em sua direção e na direção da sua posição como um enxame de pássaros. Antes mesmo de você perceber o que está acontecendo, os contatos já encontraram seu alvo, se espalharam sobre ele e se prepararam para atacá-lo. Isso não é mais coisa do futuro, mas sim o que a China faz atualmente com o sistema de enxame de drones Atlas. Öffentlich demonstriert hat. E eu acho que muitos ainda subestimam o que isso significa. Porque o pensamento tipicamente europeu, míope, e principalmente o modo de pensar alemão, geralmente associa drones a sistemas individuais, como por exemplo um drone de reconhecimento, um drone kamikaze ou um drone interceptador. Mas isso aqui é algo completamente diferente. Não estamos mais falando de uma única plataforma, estamos falando de um sistema que funciona como um organismo vivo. Isso se torna extremamente interessante do ponto de vista da política de segurança. O que também é definitivamente muito interessante é uma ideia que se encaixa exatamente no que estamos falando. Quando você se aprofunda no assunto, drones, tecnologia, desenvolvimentos geopolíticos e eventos mundiais em geral, percebe rapidamente como é difícil realmente acompanhar tudo. Há muitas fontes, diferentes perspectivas, falta de acesso a informações locais, barreiras linguísticas e, no fim, você tenta formar uma visão geral sozinho. E é exatamente aqui que entra uma ferramenta que eu acho bastante interessante, chamada SIFT. O conceito é bastante simples, mas eficaz. Você simplesmente insere um tema, por exemplo, enxames de drones chineses ou desenvolvimento de IA, e o SIFT pesquisa automaticamente fontes confiáveis do mundo todo e em diferentes idiomas, resumindo tudo de forma clara para você. O SIFT é capaz de captar reportagens da mídia local de qualquer país, além de traduzir, permitindo que você acesse diferentes perspectivas. Normalmente ficam escondidas atrás de uma barreira linguística. Isso economiza muito tempo ao comparar fontes e pesquisar sobre qualquer assunto. Você recebe os principais acontecimentos de forma resumida. Acho muito útil não ficar restrito a categorias específicas. Você pode acompanhar qualquer assunto, seja grandes desenvolvimentos geopolíticos ou temas de nicho muito específicos. Faço mestrado em ciência da computação e acho incrivelmente útil, tanto para o trabalho quanto para ampliar meu conhecimento sobre um tema. SIFT funciona no celular ou no navegador e você recebe atualizações regulares ou até resumos em áudio quando estiver em deslocamento. Então, se você quer se manter atualizado nesses assuntos sem precisar procurar tudo sozinho todos os dias, basta dar uma olhada no SIFT ou baixá-lo gratuitamente na App Store ou Google Play Store. Já é um dos principais apps de notícias e lidera em países como França, Alemanha e Espanha. A China nos mostrou algo baseado em uma estrutura simples, ao menos à primeira vista. Você tem um veículo de lançamento, um caminhão 6x6, blindado, móvel e relativamente discreto. Neste veículo está montado um lançador que pode acomodar 48 drones. Se você combinar 2 desses com um veículo de comando, chega a 96 drones que podem ser lançados simultaneamente em uma única missão. E agora vem o primeiro número que você deve lembrar. A cada 3 segundos, um drone é lançado. Ou seja, esse enxame completo com quase 100 drones está no ar e pronto para uso em menos de 2 minutos e meio. Isso é extremamente rápido. Isso não é só um detalhe técnico, mas impacta taticamente. Nas Forças Armadas alemãs, ouvi essa frase muitas vezes no treinamento. Ela dizia: "Quem atira mais rápido e mira melhor, vence a guerra." A velocidade se tornou algo importante na condução da guerra, pois significa menos tempo de reação para o inimigo. Quando cerca de 100 alvos surgem ao mesmo tempo em 2 minutos, isso vira um grande problema para a defesa aérea clássica.
Elas geralmente são projetadas para identificar, rastrear e combater ameaças individuais, mas não dezenas ao mesmo tempo que ainda podem se coordenar entre si. Agora pode-se dizer, claro, muitos drones ao mesmo tempo, isso já vimos em abordagens anteriores. Isso também aparece nos relatórios sobre a Ucrânia. A Rússia enche o espaço aéreo ucraniano com drones Geran-baratos, sobrecarregando a defesa aérea, atingindo alvos e camuflando mísseis de cruzeiro mais perigosos, que circulam entre os drones. A verdadeira diferença não está na quantidade de drones, mas em como eles se comportam. Porque os drones Geran russos ou os drones Shahed iranianos não se comunicam entre si. Eles recebem um alvo desde o início e voam até ele por uma rota determinada. Os drones chineses operam com uma lógica de enxame. Esses drones não são simplesmente dispositivos controlados remotamente, onde um soldado em algum lugar comanda cada movimento individualmente. Em vez disso, o sistema funciona de forma que cada drone possui uma espécie de inteligência própria. Eles trocam informações entre si, ajustam suas posições e reagem a mudanças em tempo real. Pense nisso como um bando de pássaros, mas aqui cada elemento é um sensor, bloqueador de sinal ou arma, que juntos podem ser muito perigosos. E sim, você ouviu direito, os drones têm diferentes tarefas e funções que podem ser atribuídas a eles. Na demonstração divulgada pela China, houve um momento particularmente interessante. Vários alvos visualmente semelhantes foram posicionados em um campo de testes, dificultando distingui-los. O enxame fez reconhecimento, escolheu autonomamente o alvo prioritário e executou o ataque de forma coordenada. Essa é uma qualidade que vai muito além do que as operações clássicas de drones conseguem fazer. E agora é importante entender isso corretamente, porque aqui não estamos falando apenas de uma arma, mas também de uma nova forma de gerar efeito militar. Antigamente, os estados geralmente tinham sistemas muito caros e altamente complexos, como caças, mísseis de cruzeiro, foguetes, etc. E quase não havia sistemas mais baratos que fossem eficazes. Agora, porém, isso está mudando para outra direção. Estamos vendo muitos sistemas acessíveis que juntos produzem um efeito maior do que a soma de suas partes. Ou seja, em vez de fabricar um sistema caro que possa cobrir uma ampla gama, fabrica-se muitos sistemas baratos que, em sua quantidade total, podem superar esse sistema caro. E isso é uma mudança de paradigma. A flexibilidade desses drones é outro ponto frequentemente negligenciado. A Atlas A140, como é chamado esse modelo, não está limitada a uma única função. Ela pode ser usada para reconhecimento. Ela pode realizar guerra eletrônica, ou seja, interferir na comunicação ou no radar do inimigo. E ela pode ser usada como chamada munição vagante, ou seja, basicamente como um drone de ataque que fica circulando, esperando um alvo e depois se lança contra o alvo. E agora vem a vantagem tática que surge disso. Você pode não apenas lançar o enxame ao mesmo tempo, mas também configurá-lo em uma ordem específica. Isso significa, na prática, que você envia primeiro drones de reconhecimento, que coletam dados como, por exemplo, o número e o tipo de alvos, bem como sua posição e prioridade. Depois, chegam os drones de guerra eletrônica para cegar sistemas inimigos, como radar, a conexão com os sistemas de defesa antiaérea ou comunicações por rádio. E só depois disso é que entram os drones de ataque propriamente ditos, tudo em uma única sequência coordenada. Isso é, basicamente, uma operação aérea completa, mas não com aviões ou pilotos, e sim com um enxame de drones lançado a partir de um único caminhão pequeno. Se você analisar isso do ponto de vista militar, as vantagens são bastante óbvias. O primeiro grande ponto, claro, é a quantidade. A quantidade frequentemente foi decisiva na guerra, mas aqui é reinterpretada tecnologicamente. 96 drones simultâneos fazem até sistemas de defesa avançados atingirem rapidamente seu limite. Mesmo derrubando alguns, drones suficientes ainda causam impacto. O segundo ponto são os custos. Um único drone é relativamente barato em comparação a um caça ou a um míssil. Isso permite usar esses sistemas em larga escala, sem que cada perda seja um grande prejuízo estratégico, alterando os cálculos militares. O terceiro ponto é o pessoal.
Se um operador pode, teoricamente, controlar até 96 drones, isso reduz a necessidade de pessoal qualificado e altamente especializado em operação. Isso não significa que as pessoas se tornam desnecessárias, mas o papel delas muda, sai do controle direto e vai para a supervisão e autorização de decisões. E aí, claro, temos o quarto ponto: resiliência. Um enxame é, por natureza, robusto. Se alguns elementos falharem, o sistema continua funcionando. Não existe um drone líder ou um drone mãe ou algo desse tipo. Isso é uma diferença fundamental em relação aos sistemas clássicos, onde a perda de uma plataforma significa a falha completa de todos os drones. Mas isso também é crucial, porque essa tecnologia também traz uma série de riscos e desvantagens que não podem ser ignorados. Talvez o maior ponto seja, claro, a questão do controle. Quando sistemas tomam decisões autônomas, especialmente sobre a escolha de alvos e ataques, surge inevitavelmente a pergunta: quem é responsável se algo der errado? Por exemplo, o operador que deve monitorar a autorização de decisão de 96 drones simultaneamente que, em meio a um combate intenso, voam em direção a um alvo? Isso levantaria não só uma questão técnica, mas também jurídica e ética, que teria destaque na Europa num eventual esforço para reproduzir esse sistema. Acredito que do lado chinês isso não seja tão importante, mas se quisermos construir um sistema semelhante aqui, isso frequentemente será um obstáculo. O segundo ponto é, naturalmente, a identificação incorreta de alvos. Nenhum algoritmo é perfeito. Em um ambiente complexo, especialmente em áreas urbanas, podem ocorrer erros. E quando um enxame de drones age simultaneamente, erros podem surgir rapidamente e esses erros podem até se multiplicar. O terceiro ponto é a clássica corrida armamentista. Já estamos vendo isso agora. Sistemas de interferência eletrônica, armas antidrones, defesa a laser, tudo isso está sendo desenvolvido em paralelo. Agora estamos numa fase em que ataque e defesa se impulsionam mutuamente, como ocorre na guerra da Ucrânia. Veja meus relatórios de situação sobre a Ucrânia. Isso é frequente. Os Estados Unidos já estão experimentando esse tipo de arma, que deve combater efetivamente enxames de drones. Palavra-chave: Leonidas, que deve incapacitar grandes enxames de drones em pouco tempo e em uma área ampla. Mas mesmo contra isso, em algum momento haverá táticas ou desenvolvimentos para neutralizar ou contornar esses sistemas também. No contexto recente da política de segurança, fica claro por que esse desenvolvimento recebe tanta atenção agora. Drones já desempenham um papel central em conflitos atualmente. O que vemos aqui é basicamente o próximo passo desse desenvolvimento, a escala e a automação. E a China também está enviando um sinal claro com isso. Não se trata de acompanhar tecnologicamente, mas sim de estabelecer padrões. Quem prepara esses sistemas primeiro, coloca um em operação e integra de forma eficaz. Tem uma vantagem significativa. No fim, é importante destacar que o chamado enxame de aço, como os chineses dizem, não é apenas uma nova arma. Ele representa uma mudança fundamental na forma como o poder militar é organizado, saindo de plataformas individuais e caras para sistemas autônomos e conectados em grande quantidade. E a questão crucial não é mais se essa tecnologia vai prevalecer, porque ela vai. A questão é quão rápido ela vai se espalhar, quem vai controlá-la e como nós, como comunidade internacional, vamos lidar com isso. Quando esses sistemas forem usados não só por estados, mas também por outros atores, o equilíbrio mudará ainda mais. Isso não é nada improvável. Imagine que um estado como o Irã, que já apoia militarmente muitas milícias radicais, entregasse esses sistemas relativamente baratos para elas. Por exemplo, para o Hezbollah ou outras milícias, atacar bases militares seria fácil. Tudo isso é possível, até mesmo a navegação civil pode estar ameaçada. Por isso, é importante acompanhar esse tema, pois estamos só no começo de um desenvolvimento que vai influenciar a segurança nas próximas décadas. Então, se você realmente quer entender o que está acontecendo neste mundo, em vez de apenas passar pelas manchetes, basta procurar por CFT ou baixar o aplicativo gratuitamente na App Store ou Google Play Store. Agradecimento ao Tenente Coronel Renek Siladzic, Ferdinand Mayerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo vídeo.